Qual a importância do exame de urina tipo 1 ou exame de urina simples? E por que nós fazemos o exame de urina? Para entender o porquê desse exame, nós precisamos entender do que a urina é formada. A urina, gente, é o ultrafiltrado do plasma do sangue. O que é isso? É o filtrado do sangue. E lá, a maioria dos componentes são substâncias orgânicas, inorgânicas e principalmente a água. Esses são os componentes básicos. Quando nós, bioquímicos, encontramos na urina células, bactérias, muco em excesso, cristais, cilindros, aí isso já não faz parte do exame de urina normal. Então nós precisamos entender o que é normal para depois entendermos as doenças que são encontradas no EAS, no exame de urina simples. O principal órgão que forma a urina e coloca o nosso organismo em equilíbrio são os rins. Lá dentro dos rins ocorrem muitas reações químicas, muitas absorções, secreções que são importantes para o equilíbrio homeostático do nosso organismo. Por isso, eu trouxe um exemplo de laudo para vocês estarem visualizando melhor como que é liberado esse exame de urina e a importância de cada fase e cada dado desse exame. A capacidade renal, ou seja, a capacidade dos rins de depurar ou filtrar resíduos do sangue e manter o organismo em equilíbrio, é controlado pelos rins. Fluxo sanguíneo renal, filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. Por isso, não é normal encontrarmos substâncias ou células, ou mesmo proteínas na urina, pois os rins, no geral, têm um sistema muito complexo e eficaz que impede com que essas substâncias ou características apareçam na urina. Ou seja, o exame de urina tipo 1 pode nos revelar achados e informações valiosíssimas. Não podemos menosprezar nenhuma informação desse exame, que é um exame simples. Exemplo, a glicose na urina ou glicosúria num paciente que ainda não tem o diagnóstico de diabetes. O que pode acontecer? O que poderia estar acontecendo? O que nos faz pensar a possibilidade dessa glicose na urina? Pode ser uma lesão tubular, por exemplo? Olha que coisa importante de se diagnosticar no exame de urina. Os rins funcionam como um mecanismo autorregulador. É fantástico, porém é muito complexo. O laudo de urina ele é dividido em 3 fases. O exame físico, onde a gente apresenta uma cor e aspecto, podendo estar alterado ou não, como uma urina avermelhada com a presença de sangue, ou esverdeada por algum uso de medicamento. Aspecto turvo, no caso de alguma infecção, ou seja, a presença de bactérias, ou mesmo fungos, sangue, tudo isso pode turvar a urina e nos indicar algum problema no nosso organismo. A análise bioquímica da urina, onde a gente encontra pH ácido, que é o ideal, ou básico, que não é o ideal, porque isso pode indicar algum problema no funcionamento também do organismo. Liberação de proteína na urina, que pode demonstrar uma fragilidade nos néfrons, ou seja, lá no rim, lá dentro do rim, é como se fosse uma formação de uma rede, onde ela protege e não impede que substâncias sejam liberadas. Quando essa rede está mais folgadinha, as proteínas podem estar sendo liberadas, como no excesso de exercício físico, por exemplo, ou algumas doenças específicas. Na parte bioquímica, a gente também pode encontrar o aumento da glicose em caso de, principalmente, pacientes diabéticos, mas tem algumas síndromes também que liberam glicose na urina e a gente pode estar fazendo esse achado em pacientes também assintomáticos, ou seja, pacientes que ainda não têm um sintoma, por exemplo, de diabetes e a gente encontra glicose na urina. Corpos cetônicos, bilirrubina, urobilinogênio. A bilirrubina, por exemplo, pode nos indicar um problema no fígado, um problema hepático. A gente tem que ficar bem atento para essa informação. Só que se a gente não entregar uma urina conservada da forma correta, protegida da luz, por exemplo, essa bilirrubina pode ser oxidada. Os corpos cetônicos podem volatilizar. E aí? Por isso eu sempre digo, é importante a gente coletar a urina e conservar da maneira correta. Presença de hemoglobina, que seria o sangue encontrado na urina, também é acusado na parte bioquímica. E a sedimentoscopia?
Ah, isso é o mais legal. É onde a gente visualiza no microscópio algumas alterações, como a presença de piócito, que nos indica infecção, mas não só isso. Isso a gente vai discutir mais pra frente. O que eu quero dizer? Às vezes a gente encontra piócito na urina, mas não tem infecção. Até pelo esforço físico, febre alta por alguma outra infecção, pode acusar piócito na urina, mas não temos infecção no trato urinário. Células epiteliais por descamação, e aí a gente precisa saber que algumas células epiteliais são chaves para algum diagnóstico. Sangue novamente, com a presença de hemácias, nesse caso a gente está visualizando o sangue. Na parte bioquímica a gente mediu o sangue, aqui a gente está visualizando a hemácia, ok? Cilindros, cristais, muco e principalmente a flora bacteriana aumentada. Flora bacteriana aumentada indica bactéria na urina. E volto a falar, como eu já falei em um vídeo anteriormente, a urina falsamente positiva para infecção urinária. O que é isso? É quando na coleta acontece uma contaminação por bactéria e ela é acusada aí, nesse último tópico do EAS. Isso pode confundir a cabeça do médico na hora do diagnóstico. E aí ele não vai conseguir poder ajudar o paciente a resolver o problema dele. Por isso, eu volto a falar, a coleta e a conservação da urina são chaves para um exame fidedigno. Pessoal, deu para perceber o quão é importante um exame de urina? Quantas coisas a gente pode medir e mensurar de gravidade ou não de uma doença, de uma infecção urinária ou de problemas hereditários, como a hematúria, ou seja, o sangue na urina pode vir de infecção, pode vir de síndromes hereditárias ou não. É muita coisa importante. E como a urina é o ultrafiltrado do plasma do sangue, como eu já falei, ou seja, o filtrado do sangue, olha como ela pode mostrar para o médico tantas variações que acontecem no nosso organismo. Por isso, hoje eu passei essas informações bacanas e conteúdo legal para você se inscrever no meu canal e acompanhar, porque o nosso próximo vídeo a gente vai estar abordando exatamente a infecção urinária. Conto com você!